Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, eu vou começar olhando para esse exemplo aqui, f de x igual a x² menos 9. O objetivo é esboçar o gráfico. Vamos tentar seguir o nosso receituário aqui, nosso esquemão. Então, a gente vai começar identificando aqui o domínio de f, os pontos onde f está definida. E, como a gente pode observar, o maior domínio possível é os pontos onde eu posso calcular esse quociente, x² sobre x² menos 9, que são os pontos onde a derivada, onde o denominador, perdão, não se anula. Então, o denominador se anula apenas em x igual a mais ou menos 3. Então, o domínio de f vai ser o conjunto dos números reais, tal que x não é 3 e x não é menos 3. Certo? Ou seja, R menos 3, 3. Tá? Esse aqui é o item A, o domínio. O item B, né, são as interseções com os eixos coordenados. Então, eu quero achar os pontos da forma alguma coisa, vírgula 0 e 0, alguma coisa. Tá? Então, eu quero achar os pontos, por exemplo, a interseção com o eixo x. Quando você intercepta o eixo x, é porque o y é igual a 0. Então, é x0, 0, e a interseção com o eixo y é quando x é igual a 0. Tá? Ok. Então, x0, 0 são os pontos onde y é igual a 0. Então, eu quero saber quando é que x2 sobre x2 menos 9 é igual a 0. Isso aqui vai ser 0 apenas se o x for igual a 0. Então, na verdade, as interseções com os eixos coordenados são ambos 0, 0. Então, nós temos esse ponto aqui, 0, 0. Já identificamos o domínio e as interseções com os eixos coordenados. Eu não preciso identificar esse daqui, porque esse corresponde a fazer x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0 aqui, eu ganho 0 sobre menos 9, que é 0. Tá? Simetrias. Vejamos as simetrias. Né? Então, então, a primeira coisa que eu vou observar é a seguinte: essa função, obviamente, não é periódica. Tá? Então, não é periódica, mas ela tem uma simetria par ímpar. Tá? Se eu calcular quanto equivale f em menos x, eu vou descobrir, é só substituir x por menos x aqui na expressão. Tá? Então, eu tenho menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 9. E isso daqui é igual a x ao quadrado sobre x² menos 9, que é igual a f de x. Certo? Então, f é par. Ou seja, basta desenhar o gráfico de metade da f, né? Só para x positivo, por exemplo. Vamos tentar falar sobre assíntotas. Então, a primeira assíntota mais fácil de ser analisada é a assíntota horizontal, porque envolve a gente calcular os limites do infinito. Então, calculemos o limite quando x tende para mais infinito de f de x, x2 sobre x2 menos 9.
E aí, eu não sei se vocês lembram daquele truque que envolve você identificar o termo que cresce mais rápido, porque aqui eu estou indo para o infinito, então eu quero saber o que cresce mais rápido em cima e embaixo e cancelar isso para ver se tem um limite finito. Então, esse aqui é o limite quando x vai para mais infinito, tá? De x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado vezes 1 menos 9 sobre x quadrado. Ok? Bom, aí aqui a gente identifica que esse x quadrado cancela com esse, tá? E você fica com um limite de 1 dividido por 1 menos 9 sobre x quadrado, quando x vai para mais infinito. Bem, x vai para mais infinito, x fica arbitrariamente grande, então 9 sobre x quadrado fica arbitrariamente próximo de zero. Isso aqui tende a zero. Tá? E, portanto, esse quociente tende para 1. Certo? Esse quociente tende para 1. E esse limite é igual ao limite em menos infinito, porque a função é par, desculpa. Então, o limite sobre x2 sobre x2 menos 9 também é 1 em menos infinito. Tá? Muito bem. Então, você tem uma assíntota horizontal identificada, que é a assíntota y igual a 1. Y igual a 1 é a assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito. Ambos. Tá? Vamos agora, a gente precisa identificar assíntotas verticais. Então, eu vou me perguntar, tem algum m tal que o limite de x2 sobre x2 menos 9, quando x tende a m pela direita ou pela esquerda, seja mais ou menos infinito? Tem algum valor finito de x? Então, que quando eu me aproximo desse valor, os valores do quociente ficam próximos de mais ou menos infinito? E a resposta é sim, porque quando eu me aproximo de um valor que anule o denominador, considerando que o numerador não fica próximo de zero, então um número diferente de zero dividido por um número que se aproxima de zero é um número que se aproxima de mais ou menos infinito. Então, a gente vai chutar, a gente vai estudar o limite de x2 sobre x2 menos 9, quando x tende a 3, primeiro pela direita. Eu vou olhar para 3 e depois eu vou usar o fato de que f é par para identificar o que acontece quando x se aproxima de menos 3. Né? Então, quando x se aproxima de 3 pela direita, isso significa que x é aproximadamente 3, mas maior do que 3. Certo? Porque eu estou aqui, está aqui o número 3 e o x está aqui. Certo? Está à direita de 3. Né? Está chegando perto pela direita. Então, o que acontece? Análise do sinal de x2 menos 9. O x2 menos 9 é x menos 3 vezes x mais 3. Como é que é x2, o sinal de x2 menos 9? Então, em menos 3, isso aqui é 0, e em 3, isso daqui é 0. Tá? Se o x é maior do que 3, então, tanto x menos 3 é positivo, quanto x mais 3 também vai ser positivo. Positivo com positivo é positivo. A hora que você passa por 3,
muda o sinal somente do fator x menos 3. O x mais 3 continua sendo positivo. E esse aqui passa a ser negativo. Então, menos com mais dá menos. E a hora que eu passo por menos 3, todo mundo agora é novamente positivo. Na verdade, eu estou andando na direção oposta à direção positiva do eixo x, né? Eu devia estar andando assim, para lá. Enfim, o importante é que se x é maior do que 3, eu identifiquei que o x2 menos 9 é positivo. Então, você tem, para x tendendo a 3 pela direita, você tem x2 menos 9 é positivo e x² é sempre positivo. Então, esse limite aqui é mais infinito. Se x se aproxima de 3 agora pela esquerda, o que vai mudar é o sinal do denominador, porque o numerador continua sempre sendo positivo. Então, você tem positivo sobre negativo e tendendo a zero. Isso daqui tende para menos infinito. Ok. A hora que a gente reflete em torno do eixo y, eu vou obter o contrário, né? Quando eu me aproximo de menos 3 por valores maiores do que menos 3, agora esse limite passa a ser negativo. Tá? Eu estou refletindo. Tudo que acontece para cá, eu reflito e acontece para cá. Então, se do lado de cá os valores estão indo para mais infinito, então, mais infinito desse lado, menos infinito do lado de cá, quando eu reflito, vai ser menos infinito à direita e mais infinito à esquerda. Na dúvida, checa os sinais como a gente fez antes. Tá? E o limite agora, quando x tende a menos 3 pela esquerda, passa a ser mais infinito. Okay? Então, nós identificamos, por enquanto, não apenas que x igual a 3 e x igual a menos 3 são retas assíntotas verticais, mas a gente identificou que limite que está indo para onde. Como é que são esses limites? Né? E aqui a gente tem y igual a 1, que é uma assíntota horizontal. Bem, o próximo, agora entra a derivada, agora entra o poderio do cálculo 1. Análise da primeira derivada. Bem, a gente já identificou, nós já fizemos a conta no começo da primeira aula, né, da primeira metade dessa aula, que a primeira derivada é menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. E a gente já tinha identificado que essa derivada daqui, ela mudava de sinal em torno de x igual a zero. Então, a gente já tinha identificado que você tem o zero aqui, essa derivada ela é negativa para x positivo, positiva para x negativo. E que para 3 e menos 3 ela não muda de sinal. Ela é positiva para x em torno de menos 3 e ela é negativa para x em torno de 3. Então, você tem aqui uma situação de máximo local. Tá? Não apenas isso, mas se você olha para os intervalos de crescimento e de decrescimento, você descobriu o seguinte: f é crescente se x é menor do que zero. Tá? Na verdade, o correto é escrever se x está entre menos 3 e zero e para x menor do que menos 3. E f é decrescente se x está entre 0 e 3
e maior do que 3. Tá? Então, na verdade, a gente acabou de matar 2 cajadadas, 2 coelhos, desculpa, com uma cajadada só, porque a gente já identificou aqui o ponto de máximo local, que era o item E, né? Tá aqui. Esse aqui era o E. Nosso E. Que, na verdade, é o E e o F. 0 vai ser ponto de máximo local. Muito bem. Agora a gente precisa analisar a segunda derivada e determinar onde é que os intervalos de concavidade para cima e concavidade para baixo. Então, eu preciso calcular a segunda derivada. Isso eu não tinha feito antes. Então, eu estou derivando a função menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. Então, novamente, eu vou usar a regra do quociente e eu vou pegar o denominador e elevar ao quadrado. Então, é x2 menos 9 ao quadrado, que é x2 menos 9 à quarta. Tá? E lembrando que eu estou derivando, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Estou derivando menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. Então, agora eu calculo a derivada do numerador, que é menos 18, vezes o denominador, que é x2 menos 9 ao quadrado, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. A derivada de x2 menos 9 ao quadrado é, pela regra da cadeia, é a derivada do quadrado, que é 2 vezes o que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro, do x2 menos 9, que é 2x. Então, isso aqui deu x2 menos 9 à quarta no denominador, e no numerador eu posso pôr x2 menos 9 em evidência. Então, isso aqui é x2 menos 9, que multiplica menos 18, x2 menos 9, para ganhar aqui o menos 18, x2 menos 9 ao quadrado, mais esse aqui foi colocado em evidência, então é 18x vezes 2 vezes 2x. Isso aqui deu. Agora, esse de x2 menos 9 cancela com um desses. Sobra o x2 menos 9 ao cubo. E no numerador, eu tenho menos 18x2 mais 18 vezes 9. 18 vezes 9 é 9 vezes 2 vezes 9. Então, é 2 vezes 81. Então, é 162. É 2 vezes 81. Mais 4x quadrado vezes 18. 4 vezes 18 é 4 vezes... desculpa. É 4 vezes... 9 vezes 2, né? Então, isso aqui é 9 vezes 8. Certo isso? 9 vezes 8, que é 72. Mais 72x quadrado. 72x quadrado menos 18x deu quanto? 12 menos 8, 4. 64, é isso? Não, está errado. Isso aqui deveria dar 54. Isso, 54 x quadrado mais 162 sobre x2 menos 9 ao cubo. Muito bem. Então, nós temos aqui a segunda derivada. F duas linhas de x está aqui.
E a gente observa o seguinte, o meu numerador, 54x² mais 162, como x² é sempre maior ou igual a zero, e 54 é positivo, então 54x² mais 62 é maior ou igual a 162, que por sua vez é positivo. Então, o numerador não muda de sinal. O denominador, por outro lado, muda de sinal. x2 menos 9 ao cubo muda de sinal. Tá. Então, o que nós temos? Sinal do numerador é sempre positivo, ou zero. Sinal do denominador é o seguinte, ele vai mudar de sinal em torno de menos 3 e 3, que é onde x2 menos 9 se anula. Tá? Onde x2 menos 9 se anula. Então, o que você tem? x2 menos 9 ao cubo é x mais 3 vezes x menos 3, tudo isso ao cubo. Se o x estiver à esquerda de menos 3, então x menos menos 3, que é x mais 3, vai ser negativo. Então, esse aqui vai ser negativo, esse negativo elevado ao cubo continua sendo negativo. Como o x está à esquerda do menos 3, ele também está à esquerda do 3. Então, x menos 3 também é negativo. Negativo ao cubo, negativo. Então, você tem negativo vezes negativo, tudo isso ao cubo, o sinal é positivo. Passou por menos 3, esse cara muda de sinal, mas esse aqui não. Ainda não mudou de sinal. Então, passei pelo menos 3, estou andando aqui, pá, na direção positiva dos x. Né? Tá? Passei pelo menos 3, x mais 3 agora é positivo e x menos 3 ainda é negativo. Como você está elevando ao cubo, os sinais não mudam. Então, você continua com um negativo aqui e agora a mesma análise me leva a positivo quando eu passo pelo 3. Então, moral da história, F duas linhas é positivo em x menor do que menos 3 ou maior do que 3. E F duas linhas é negativo em x entre menos 3 e 3. Certo? Muito bem. Então, agora, esbocemos o gráfico. Então, bom, em particular, isso significa concavidade para cima nestes intervalos aqui, para cá e para cá, concavidade para baixo neste intervalo de cá. Ok. Vamos resumir tudo que a gente aprendeu, tá? Para poder esboçar o gráfico. Bem, nós aprendemos o seguinte até agora. Resumindo. Resumo. O domínio de F é R menos 2 pontos, menos 3 e 3. Certo? Você tem, o gráfico passa pelo ponto 0, 0, e não tem nenhuma outra interseção com os eixos. Tá? F é par. Tá? Y igual a 1 é a assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito.
x igual a 3 e x igual a menos 3 são assíntotas verticais, sendo que você tem o limite de f de x em 3 pela direita é mais infinito, pela esquerda é menos infinito, e em menos 3 você tem a coisa refletida. Certo? F é crescente para x entre menos 3 e 0 e para x menor do que menos 3. E F é decrescente para x entre 0 e 3 e para x maior do que 3. E 0 é um ponto de máximo local. Certo? Ok. E, finalmente, F tem concavidade para cima se x é menor do que menos 3 ou maior do que 3. E concavidade para baixo se x está entre menos 3 e 3. Esse é o nosso resumo. Então, com isso, a gente vai fazer o esboço agora do gráfico. Tá? Primeiro eu vou marcar o ponto 0, 0. Está aqui, ponto 0, 0. Agora eu vou identificar as retas x igual a 3 e x igual a menos 3. Aqui. Preciso ajeitar isso aqui. Então, aqui as retas x igual a 3 e x igual a... e a reta y igual a 1. Tá? Eu sei que quando eu me aproximo de 3, cadê? Quando eu me aproximo de 3 pela direita, os valores da função se aproximam de mais infinito. Olha aqui. F de x tende a mais infinito quando x se aproxima de 3 pela direita. Pela esquerda, os valores tendem a menos infinito. Então, eu marco um risquinho assim. Em menos 3, eu tenho o contrário. Quando x se aproxima de menos 3 pela direita, os valores tendem para menos infinito. E pela esquerda, os valores tendem para mais infinito. Okay? F cresce no intervalo, x está entre 0 e menos 3 e menos 3 e 0. E F decresce para x entre 0 e 3 e para x entre 3 e infinito, maior do que 3. A concavidade é para cima, tá? Nesse intervalo, x é maior do que 3 e no intervalo, x menor do que menos 3. A concavidade é para cima. E a concavidade é para baixo aqui dentro. Então, está aqui
o gráfico da minha função f. Tá? Tende para mais... Tá? Todos os elementos que eu identifiquei estão assinalados aqui. A função vai para mais infinito quando eu me aproximo de 3 pela direita e menos 3 pela esquerda. Vai para menos infinito. Olha só, ela decresce sem limite quando eu me aproximo de menos 3 pela direita ou de 3 pela esquerda. Tá? Quando eu tendo para mais ou menos infinito, os valores se aproximam dessa reta y igual a 1. Isso é o significado da assíntota horizontal. E olha aqui, em 0, ela passa pelo 0, 0, tem uma reta tangente horizontal, aqui, tá? E você tem um ponto de máximo local. Eu queria que vocês reparassem que esse ponto ele é de máximo local, mas essa função não tem nem máximo e nem mínimo absoluto. Tá? Por quê? Porque tem pontos aqui em que os valores da função são arbitrariamente grandes e, portanto, maiores do que o valor aqui em 0. E tem pontos onde os valores são arbitrariamente negativos e portanto, arbitrariamente, entre aspas, pequenos, né? Tem um mínimo que seria menos infinito e, portanto, bem menores do que o valor em 0, 0. Tá? Então, esse ponto é só localmente é que você tem um máximo. Não é um máximo global e não tem nenhum máximo global e nenhum mínimo global. Tá? Bom, eu gostaria de discutir muito rapidamente uma outra função. Tá? Não vai dar tempo de fazer todas as continhas, então a gente vai fazer um pouco mais rápida a discussão, tá? Que é a função f de x igual... Cadê as minhas notas? X é elevado a x mais 4. Essa função é muito fácil de calcular derivadas. Você tem f' de x, isso aqui é um produto mais uma constante. A constante, quando você deriva, dá 0, e o produto você deriva primeiro o primeiro fator, 1, segura o segundo fator, mais segura o primeiro fator e deriva o segundo fator. Então, deu x mais 1 é elevado a x. Tá? Quando você calcula a segunda derivada, de novo, você tem um produto, x mais 1 vezes e elevado a x. Então, você deriva o primeiro fator, segura o segundo. Derivada do primeiro fator ainda é 1, segura o segundo fator, mais primeiro fator segura, vezes a derivada do segundo fator. Derivada de e elevado a x é sempre e elevado a x. Então, isso aqui deu x mais 2 e elevado a x, pondo e elevado a x aqui em evidência. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações, aí eu descubro o seguinte. O domínio dessa função, obviamente, é a reta toda. Tá? Esta função não é nem par, nem ímpar. Não há simetrias. Eu esqueci as interseções. Tá? X é elevado a x mais 4. Quando é que isso aqui é 0? Isso aqui vai ser igual a 0 quando você tiver x é elevado a x igual a menos 4, tá? Em algum ponto, isso aqui é 0. Tá? Isso aqui é 0 porque o x sendo negativo, isso aqui vai virar negativo, então tem um valor aí x0 em que x0 é elevado a x0 é menos 4. Né? E se você fizer x igual a 0, você tem o ponto x igual a 0, y igual a 4. Se x for 0, y é igual a 4. Tá? Então, tem algum intercepto aqui. Então, você tem os interceptos 0, 4 e x0, 0, onde x0 é tal que x0 é elevado a x0 é menos 4. Muito bem. Não tem simetrias e você também não tem assíntotas. Não há assíntotas, porque o e elevado a x
cresce muito. Aliás, estou falando isso aqui, mas não é verdade. Desculpa. Há uma assíntota horizontal, porque o limite de x é elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. Para você ver isso daqui, você usa, por exemplo, a regra de L'Hopital. Isso aqui é o limite de x sobre E a menos x, quando x tende a menos infinito. Esse cara vai para menos infinito, menos x vai para mais infinito, então elevado a x vai para mais infinito. Então, isso daqui é um caso de L'Hopital do tipo menos infinito sobre infinito. Né? E aí você, usando a regra de L'Hopital, esse limite é igual ao limite do quociente das derivadas, que é o limite de 1 sobre E a menos x, tá? Que é zero. Né? Que é menos x tende para mais infinito, E elevado a menos x tende para mais infinito, 1 sobre mais infinito, entre aspas, é igual a zero. Então, você tem a assíntota y igual a zero em menos infinito. E mais infinito que você não tem a assíntota. E não tem a assíntota vertical. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui a derivada, a segunda derivada. Onde é que a primeira derivada é positiva? Como E elevado a x é sempre positivo, quem manda é o sinal de x mais 1. Então, a primeira derivada vai ser positiva quando x mais 1 for positivo, ou seja, quando x é maior que menos 1. E ela é negativa quando x for menor do que menos 1. E é claro que em menos 1 ela vale zero. Tá? A segunda derivada vai ser positiva quando x mais 2 for positivo, porque o E elevado a x novamente é sempre positivo. E x mais 2 é positivo quando x for maior do que menos 2. E vai ser negativa quando x for menor do que menos 2. Então, moral da história, você tem f cresce para x maior do que menos 1, decresce para x menor que menos 1, tem concavidade para cima se x for maior que menos 2 e para baixo se x for menor que menos 2. A gente junta isso tudo e consegue esboçar o gráfico desta função. Primeiro, ela passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 4. Tá? Y igual a 0 é uma assíntota em menos infinito. Né? Então, eu já sei que quando x tende para menos infinito, os valores de f de x tendem para zero. Tá? Ela cresce... Cadê? Tem uma coisa errada aqui. Perdão. Tem uma coisa que eu fui um pouquinho rápida demais aqui. O limite de x é elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. Verdade. Tá? No entanto, a nossa função é x é elevado a x mais 4. Então, o correto aqui é dizer o seguinte: y igual a 4 é que é uma assíntota em menos infinito. Então, desculpa. Isso aqui é y igual a 4, que é a assíntota em menos infinito. Agora sim. Isso aqui não estava casando. Isso é uma dica, né? Que tem alguma coisa errada com as contas, se o esboço não está dando certo, porque as informações casam sempre direitinho. Bem, então agora, até x igual a menos 1, a função é crescente
e depois ela passa a ser decrescente. Então, é 0 aqui, ela vale em x igual a 0, ela vai para 0. Tá? Ela é decrescente, perdão, antes de chegar em menos 1, e ela tem uma derivada zero em x igual a menos 1, e depois ela passa a ser crescente. Tá? E a mudança de concavidade ocorre em x igual a menos 2. Então, até x igual a menos 2, a concavidade é para baixo. Tá? Depois passa a ser para cima. Então, olha só o que você tem. Pronto. Está aqui o gráfico da nossa função. Está aqui. Como eu disse, ela é decrescente até menos 1, depois ela cresce. Tem um ponto de inflexão de concavidade, em que a concavidade ela é para baixo até menos 2, e depois ela passa a ser para cima. Tá? Se você olhar para essa função, em mais infinito, ela tende para mais infinito. Então, ela cresce sem limitação para cima. E você tem, em x igual a menos 1, você tem um ponto de mínimo local, que de fato é um ponto de mínimo global também. Tá? Pronto. Então, está aqui o gráfico da função x mais 1, x elevado a x mais 4. Tá? Ok, gente, eu acho que só deu tempo realmente de fazer esses dois exemplos aqui, mas acho que esses exemplos ilustram o poder do cálculo 1 para poder esboçar gráficos. Tá? Ele dá muito mais informação qualitativa sobre os gráficos das funções do que o que a gente tinha condições de ter até agora com a nossa matemática do ensino médio. Eu espero que vocês tenham tomado um gostinho aqui pelo cálculo 1, que vocês se juntem aqui nas disciplinas regulares de cálculo 1 que vão estar acontecendo agora durante o período letivo excepcional. Tá? Muito obrigada a todos e um bom fim de tarde aqui para vocês. Tá? Assim, alguém pediu aqui para passar outras funções para vocês treinarem. Eu vou colocar alguns exercícios aqui para vocês, se vocês quiserem treinar. Então, outros exemplos com coisas interessantes para verificar. Tá? Por exemplo, x² sobre raiz de x mais 1 é um exemplo bem interessante. F de x igual cosseno de x sobre 2 mais seno de x. Essa é bem interessante porque essa é periódica. Tá? E essa daqui, essa terceira, é bem interessante porque essa terceira daqui tem uma assíntota oblíqua. Tá? Então, o denominador aqui é x2 mais 2 e o numerador é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10x mais 4. Tá? Então, você tem exemplo 1, 2, 3, tá? Para vocês olharem. Então, até a próxima, gente. Agora, durante o PLE.